Que a graça e a paz de Cristo estejam com você e a sua família. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma temporada da lição da Escola Sabatina. Neste trimestre, vamos discutir o assunto Descanso em Cristo. Você é nosso convidado e nossa convidada especial. Hoje, vamos começar no tema 1, Vivendo em uma Sociedade que Não Para. Fique conosco e Deus tem bênçãos para você nessa recapitulação de estudos. Olá, que a graça e a paz de Cristo lhe alcancem nesse momento. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso encontro para a recapitulação do estudo da lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Carlos Teixeira, falo aqui do Seminário Adventista de Teologia da Faculdade Adventista da Amazônia. Você é bem-vindo para estar conosco nesse momento. Estamos recebendo aqui, para estar conosco nesse momento, dois colegas que gostaria de lhes apresentar. Está conosco hoje o pastor Esinaldo. O pastor Esinaldo é docente aqui no seminário, na cadeira de Antigo Testamento. Obrigado, pastor. Uma saudação para aqueles que estão conosco. Obrigado, pastor Carlos Flávio, pelo convite, pela apresentação. É uma alegria estar aqui para compartilhar com a lição da Escola Sabatina também. A alegria nossa, pastor. Obrigado. Está conosco também o pastor Clodoaldo Tavares. O pastor Clodoaldo é docente aqui no seminário também, da área de Novo Testamento, e vai compartilhar conosco a lição. Pastor Clodoaldo, uma palavra para os nossos companheiros e irmãos. Alegria nossa, pastor, de estarmos juntos, juntamente com os irmãos que estão nos acompanhando, para a recapitulação de um tema tão importante como este que estaremos abordando ao longo do trimestre. Okay. Vocês são bem-vindos e você também. E nós vamos começar o nosso estudo fazendo a leitura do verso-chave da primeira lição desse trimestre. A lição desse trimestre, você tem aí Descanso em Cristo. Uma lição muito oportuna. E nós vamos ler aqui o verso áureo. O verso áureo da lição está em Salmo, capítulo 84, verso 2. Abra aí a sua Bíblia, tenha sempre a sua caneta, o seu pedaço de papel, para você anotar, tomar nota aí daquilo que nós vamos recapitular. A Escritura diz: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Que versículo! O salmista aqui fala que a alma está angustiada, a alma está desfalecendo, a alma está aqui inquieta. Querido amigo e querida amiga, você sabe que nós vivemos hoje numa sociedade inquieta. Como a lição bem disse, uma sociedade que não para. Aqui eu separei umas estatísticas aqui para compartilhar com você. Os estudos dizem que cerca de 300 milhões de pessoas hoje estão deprimidas no mundo. Cerca de 32 bilhões de reais representa a cifra de vendas anuais de antidepressivos. Que cifra, que estatística! Parece que o mundo está doente e doente de inquietação, doente de ansiedade. Por isso, pastores, essa lição vem muito boa hora para nos ajudar a refletir sobre esse tema que hoje não escolhe rico ou pobre, criança ou adulto, não escolhe dia, hora, lugar, né? Um tema aí que de fato nos interessa. E nós temos diante de nós, então, preciosas lições que estudamos essa semana. E eu queria ouvir um pouquinho, pastor Esinaldo, a lição aqui de domingo, depois de nos apresentar esse cenário assustador de inquietação social e do coração humano, a lição de domingo nos leva de volta para Gênesis. Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. E fica a pergunta, pastor Esinaldo, quando Deus criou, Ele estabeleceu um dia para descanso, o 7º dia. Mas, pastor, se o primeiro casal não estava cansado, por que, pastor Esinaldo, Deus criou o descanso
antes mesmo de haver pecado, antes mesmo de haver essa contingência que a raça humana enfrenta hoje. É estranho para nós, pastor, a gente falar de descanso antes da entrada do pecado. Porque a gente relaciona cansaço físico como consequência do pecado. Logo, a gente relaciona descanso por causa do cansaço físico. Mas como que Deus ele coloca que o sábado é um dia de descanso num contexto edênico, no contexto do paraíso que não tinha pecado? Eu vou ler o texto, Gênesis capítulo 2, verso 1 e 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Eu quero destacar aqui, pastor, esses dois verbos, na tradução aqui, foram acabados e terminado. Na língua original, é uma palavra só, é a palavra calar, na língua original. E essa palavra, o termo, qual o significado desse termo? A ideia é alguém que se sente satisfeito, alguém que se sente feliz com algo que a pessoa fez. É como se fosse a pessoa, ela tem uma meta a ser alcançada, ela alcança essa meta e ela fica feliz com aquilo, ela celebra aquilo. Então, quando fala assim que Deus ele acabou ali, né, tendo acabado, a ideia é como se Deus estivesse celebrando a sua criação. Então, o descanso aqui necessariamente não seria um descanso porque a pessoa estava cansada, mas esse descanso é no sentido de celebração. Então, Deus estava celebrando a sua criação no 7º dia da semana, e é lógico, o ser humano, Adão e Eva que já estavam aqui, celebraram junto com o Criador, imitando o exemplo. E interessante pensar também que Deus é o Senhor do tempo e do espaço. E os primeiros seres criados precisavam ter as suas expectativas calibradas, precisavam ter toda a sua estrutura física, mental e moral bastante calibradas, já que essas criaturas foram criadas à imagem e semelhança do Criador, né? Sim. Com potenciais de desenvolvimento, né? Físico, mental e moral. Então, sendo ali o primeiro dia que eles passaram com Deus, né? Eles precisavam, a gente percebe que esse descanso aí, como você bem colocou, é mais do que um repouso por necessidade meramente física, por esgotamento, mas uma necessidade de realmente ter as suas expectativas calibradas pelo Criador, até para a semana seguinte e para os períodos seguintes e para cumprir o ideal de desenvolvimento físico, mental e moral, né? Eu acredito que esse repouso ele tem o aspecto da alegria. Né? Então, assim, o sábado, o dia do descanso ali, ele tinha um aspecto de celebração, de festejo. Então, era um dia de alegria, um dia de você festejar. Era o dia no qual o casal ele teria mais tempo ali para celebrar juntamente com o Criador. Perfeito. Pastor, nessas duas narrativas do Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, nós temos dois termos que identificam tempo. Princípio, logo no verso 1, e 7º dia aqui no capítulo 2. Sendo que no primeiro capítulo há uma relação de Deus com toda a criação de uma forma geral. No capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, o termo 7º dia evidencia uma relação de Deus com o homem, uma aproximação mais de Deus com aquilo que ele havia criado e com aquilo que era a coroa de toda a criação. As tradições rabínicas reconhecem isso e evidencia que no 7º dia, a partir daquele ponto, ali estava sendo estabelecido um ponto no tempo e no espaço de encontro entre Deus e o homem. Interessante, né, pastores, que a gente perceber então que mesmo antes do pecado, esse descanso no sentido de deleite, no sentido de estabelecer momento e lugar para estar com o Criador, isso já era uma realidade. Sim. E se já era uma realidade, com certeza Deus estabeleceu isso como uma necessidade. Sim. Quem sabe nós poderíamos concluir então que o descanso era, quem sabe ali, uma forma do ser humano também mostrar a sua dependência de Deus, né? Porque é interessante saber que o sábado é um símbolo de graça muito interessante. Assim como a graça vem a todos, o sábado também vem a todos indistintamente, desde o Éden. E vem para quê?
vem para proporcionar esse encontro mais próximo com Deus, essa intimidade maior com Deus, né? Pastor, é interessante, assim, se pensássemos, é lógico que isso aqui é impossível, mas se pensássemos que Adão e Eva estivessem cansados e precisariam do sábado por causa do descanso físico, isso nós teríamos um problema com o texto, é porque eles foram criados na sexta-feira. Eu acredito que do horário que eles foram criados até o pôr do sol do sábado, eu acredito que não teve tempo de ficar tão cansado, assim fisicamente falando, não? Então, se pensássemos se o sábado fosse, se o contexto do sábado em Gênesis 2, 1 a 3, tivesse realmente sido para o descanso físico, tão somente para o descanso físico, nós teríamos um problema, porque eles ficaram cansados do quê, afinal de contas? Com certeza. Então, o sábado é um símbolo de graça, como o senhor mesmo colocou aí. Com certeza. Agora, pastores, eu queria ouvir do pastor Esinaldo e depois do pastor Clodoaldo. Quando a gente fala em descanso, hoje descanso fica resumido, muitos quando pensam em descanso, pensam em descansar fisicamente. Mas qual o significado de descanso no Antigo Testamento, pastor Esinaldo? Ok. Aqui na lição de terça-feira, praticamente falando, né, o tema aí, nós temos aqui 4 palavras em hebraico, 4 palavras hebraicas, para definir essa questão de descanso. Então a primeira palavra é Shabat, que é a mais conhecida, né, que é referência diretamente ao 7º dia. A outra é Nuach. Então a palavra Shabat tem mais a ver como assim, parar, um stop. Cessar uma atividade. Cessar uma atividade, tá? A palavra Nuach, ela tem mais a ver com a questão de repouso. E é interessante, essa palavra, ela nos lembra o nome Noé, embora não seja da mesma raiz, mas ela nos faz lembrar, porque Noé tem a ver com consolo. Então, assim, é uma palavra quase semelhante. A outra é shakat, tem a ver ficar em repouso, conceder, ficar quieto. E essa mesma palavra shakat é interessante que ela é usada, Deuteronômio 31:16, 2 Samuel 7:12, ela também é usada na questão da morte, a pessoa parou ali, ela está descansando ali, né? E a quarta palavra é hakar, que é uma outra palavra usada para descanso também. Pastor, o que eu percebo aqui nessa amplitude de 4 palavras, eu percebo que a ideia de descanso, ela não se refere somente ao aspecto físico no Antigo Testamento. O uso dessas 4 palavras, ela nos mostra um descanso tanto mental, ela nos mostra um descanso emocional, além do descanso físico. Pastor Clodoaldo, o Novo Testamento vai nessa mesma direção? Sim. No Novo Testamento nós temos pelo menos 3 termos que definem descanso. Agora é importante ressaltar que esses termos eles são intercambiáveis, ou seja, são palavras sinônimas. Nós não temos uma aplicação específica para cada termo desse. Então, por exemplo, no capítulo 11, verso 28 de Mateus, um conhecido texto, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, nós vamos encontrar ali um termo anapaor, que significa descanso. Nós temos katapauo, que é outro termo que nós encontramos em Hebreus, sobretudo naquele texto de Hebreus 4, sobre descanso sabático, um uso inclusive metafórico de Paulo, que usa o termo do descanso sabático, atribuindo ao descanso para aqueles que se lançam pela fé aos braços de Cristo. E nós temos um outro termo, que é o recicazô, que é encontrado ali no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, 23, verso 56, em alguns outros lugares. Então nós temos 3 termos que, assim como no Antigo Testamento, são usados de forma sinonímicas, de forma sinônima em determinados textos, mas com os mesmos significados. Ou seja, nós poderíamos concluir, para contribuir com o aprendizado das pessoas que nos assistem, que seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, os vários contextos em que esses termos aparecem, nos indicam que o descanso que Deus idealizou para o ser humano é um descanso que abrange todo o ser, né? Todos os aspectos do ser. Tanto o aspecto físico, quanto mental, né? Quanto também a questão moral, né? E que envolve também a questão de perdão e etc. Sim, né? sim. O Zygmunt Bauman, muito conhecido filósofo e sociólogo polonês já falecido, ele disse que na sociedade contemporânea as pessoas desde a infância são treinadas a viver com pressa. E nós hoje vivemos sobre
sob o jugo dos relógios. Cada dia os prazos são menores e as atividades são crescentes. Então eu imagino que essa variedade de termos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, seja nada mais do que Deus já antevendo toda essa loucura humana na busca pelas coisas e ocupando o tempo na sua totalidade, expulsando inclusive Deus do próprio tempo do homem. Então Deus diz, cuidado, vocês vão enveredar por isso aqui, mas eu tenho um descanso para vocês. Separe um tempo, dê um stop. Chega um momento que eu preciso me relacionar de forma mais próxima contigo. Ok. Muito bem. Você percebe que o estudo é muito rico, é instigante, mas não saia daí. Nós voltamos em 1 minuto para dar continuidade ao nosso estudo. Essa é a Faculdade Adventista da Amazônia, a FAAMA, e dentro da FAAMA nasceu o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, o SALT-FAAMA. Inaugurado em 1º de fevereiro de 2010, no SALT nós temos gente cuidando de gente. As atividades do SALT-FAAMA incluem uma rotina diária de aulas, onde cada dia é realizado um culto, alternando entre professores e alunos para dar início às atividades. O calendário é dinâmico, incluindo estágios, evangelismo de Semanas Santas, evangelismo de 3 meses, onde se formam novos evangelistas. Semanas da biblioteca, semanas teológicas, onde em cada semestre um professor convidado aborda um tema importante da área de teologia, enriquecendo o currículo dos alunos. Os simpósios breves têm sido realizados na área de mordomia, discipulado e outras áreas. Outro evento importante realizado a cada ano é o Concílio do Teologando. A ideia é simples. A igreja vem uma vez por ano ao seminário apresentar o perfil do pastor adventista. O SALT também providencia atividades voltadas para a família do Teologando, como o Dia da Família e o Dia da Criança do Teologando. Um dos pontos altos da vida estudantil é a Semana de Oração, que ocorre em cada semestre na FAAMA. Alunos e familiares reúnem-se na igreja para adorar ao Senhor e renovar seus votos de consagração. Por isso, aqui, a gente cuidando de gente. Cada professor tem o seu grupo de alunos a quem deve visitar e orar. Há um espírito de gratidão no SALT-FAAMA. Alunos que têm dado testemunho sobre como consideram a influência do SALT em suas vidas. Isso é gente cuidando de gente! Isso é SALT-FAAMA! Bem-vindo de volta ao segundo bloco de estudos da nossa lição da Escola Sabatina, Vivendo em uma Sociedade que Não Para. No primeiro bloco nós vimos aí a necessidade do descanso, o que significa o descanso no Antigo e Novo Testamento. E agora vamos estudar aí 2 personagens muito interessantes, né, pastores? Que ali do Antigo Testamento, 2 personagens que vivenciaram na pele a inquietação, a angústia que esse mundo traz, né? Estamos falando aqui do primeiro personagem aí na sua lição, Baruque, o assistente de Jeremias. Pastor Esinaldo, segundo o relato bíblico, qual a condição que levou Baruque, que circunstâncias levaram Baruque a um desânimo, a uma condição de estresse, de inquietação, como o texto nos diz que ele vivenciou? Para entendermos melhor a situação de Baruque, é interessante a gente ler o texto e analisar o contexto. Você que está assistindo, você pode acompanhar aí também. Jeremias capítulo 45, versículo 1 diz assim: palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro ditadas por Jeremias. Agora interessante é o período aqui. No ano 4º de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo. Pastor, é interessante esse elemento temporal aqui no versículo 1, que o ano 4º de Joaquim, se a gente comparar com Jeremias capítulo 25, versículo 1, foi o ano da invasão babilônica. Então assim, Nabucodonosor e seu exército estavam às portas de Jerusalém na iminência de invadi-la. Então imagine como estava a mente de Baruque, vivenciando ali a invasão babilônica,
na qual ele bem sabia quão terrível iria ser, por causa das profecias que Jeremias já havia proferido e o próprio Baruque havia escrito, porque na verdade ele era o escrivão do profeta Jeremias. Então, assim, humanamente falando, não era por menos que Baruque talvez estivesse passando por um problema de ansiedade, de estresse, né, de medo, humanamente falando. E é interessante a resposta de Deus, no versículo 2, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste, ai de mim, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. É interessante o que Deus fala agora, verso 4. Assim lhe dirás, isto diz o Senhor, eis que estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei. E isto em toda a terra. É interessante, Deus está falando que as coisas iriam piorar. Falou, Baruque, não vai haver suspensão do juízo. Eu vou demolir aquilo que eu plantei. Eu vou realmente destruir Jerusalém. Mas a mensagem para Baruque que Deus dá é essa aqui no verso 5. E procuras tu grandezas? Não as procure, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo em todo lugar para onde fores. Talvez a gente comente na segunda parte da lição, mas a vida de Baruque seria poupada em meio àquela destruição. Então, o contexto que Baruque estava vivendo era um contexto que gerava angústia, que gerava estresse, que eu acredito que não seja tão diferente do contexto no qual nós estamos vivendo também. No mundo que vemos é um mundo perigoso, não somente em questão dos problemas pandêmicos que estamos vivendo, mas um acidente que pode acontecer, né, um problema na família que pode ameaçar, a semelhança de Baruque também. Pastor Clodoaldo, isso fala muito para nós que mesmo os servos fiéis, aqueles que se dedicam à causa de Deus, que temem a Deus, como era o caso de Baruque, às vezes, pelas condições em que vivem nesse mundo, podem se angustiar, às vezes, e ficar numa condição de estresse intenso, né? Sim, com certeza, pastor. Hoje, nós estamos vivendo, na realidade, numa espécie de dependência por estímulos externos. Existe, inclusive, uma romantização por aqueles que trabalham 18, 16, 20 horas por dia. E, às vezes, nós não avaliamos o perigo que, mesmo nós, dentro da igreja, sendo servo de Deus, estamos correndo. O caso de Baruque, ele é bastante emblemático, porque se nós fôssemos fazer uma análise psicológica de Baruque, ele estava com estresse devido ao passado e uma ansiedade extrema devido aos juízos futuros que iriam vir sobre Judá. E veja que a resposta de Deus através do servo Jeremias, no verso 5, é muito interessante, porque trocando em miúdos o que Deus estava dizendo para Baruque, olha, você perdeu de vista os meus propósitos e agora só está olhando para dentro do seu coração. E isso é o que acontece com todos que se esquecem dos propósitos maiores de Deus, os objetivos do Senhor e olha para os seus próprios alvos e objetivos pessoais. Nós vivemos muitas vezes assim, procurando satisfazer as nossas necessidades, nossos desejos, nossas ansiedades e nos esquecemos que Deus tem propósitos maiores. E isso vai nos levar a um desespero, porque fato é que nessa vida que nós corremos, podemos usar todo o tempo que temos e todos os recursos, jamais satisfaremos os nossos intuitos e os nossos anseios pessoais. Agora é interessante a maneira como a resposta de Deus é dada, a ti, porém. Né? Isso mostra que Deus, ele conhecia a situação de cada um ali, inclusive a situação de Baruque, e mostra que ele simpatiza, que ele se sensibiliza com a situação e que ele tinha planos maiores. A gente sabe que não era plano de Deus destruir Judá, não era plano de Deus destruir Jerusalém, mas quando isso se tornou inevitável, ainda assim Deus mostra que ele simpatiza com o estresse, com as angústias que os filhos dele sofrem por viver num mundo como esse, né? Muito bonito isso, né? Pastor, aqui no versículo 3, eu quero destacar essa última frase. Tem duas palavras que elas são muito reais para nós hoje aqui. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Então é fato que hoje é possível que nós vivamos também uma experiência como essa, né? Estamos cansados do sofrimento e não achamos descanso.
E justamente pegando essa sua fala, qual que seria o plano de Deus para Baruque, então? E é justamente repetindo, né, no verso 5, essa última frase, quando Deus fala assim, a ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo. Me parece que o palavreado aqui, o fraseado, não está tão claro para nós hoje. Estou lendo Almeida Revista Atualizada, mas se pegarmos o mesmo texto na NVI e na Bíblia de Jerusalém, Deus ele está querendo dizer que iria poupar a vida de Baruque. Por mais que estava passando por aquele problema, por mais que eles estariam passando por aquele problema de destruição, mas a vida de Baruque seria poupada. Então aqui encontramos uma promessa interessante. Por mais que vivamos num mundo que possa nos sufocar, mas Deus ele promete descanso para nós. Deus promete um livramento para nós. É o que a gente encontra nessa história aqui. Agora, pastores, a lição trouxe um outro exemplo, trouxe um outro personagem aí, que foi Caim. Né? Ao contrário diferente de Baruque, Baruque não procurou com as próprias mãos essa inquietação, essa angústia que ele estava vivendo. Ao contrário de Caim. Caim procurou com as próprias mãos, né? Então a gente tem aí um outro tipo de pessoa, a pessoa que se angustia aí na lição de quinta-feira, fugitivo e errante pela terra, Gênesis 4. Pastor Clodoaldo, o que fez de Caim fugitivo e errante pela terra, segundo o texto bíblico? Pastor, o problema de Caim é bastante simbólico, tem gerado muitas discussões no meio teológico, e os estudiosos, os biblistas, mas nós podemos extrair algumas lições de forma bem precisa e objetiva aqui. Primeiro, faltou a Caim humildade, porque observe, ele teria que oferecer um sacrifício, mas não era o material que ele trabalhava. Ele teria que se submeter ao seu irmão, lançando mão de alguma criação, uma das criações do seu irmão. Faltou a humildade dele como mais velho reconhecer isso. E ele foi extremamente submisso, porque ele ofereceu algo bom, mas não foi aquilo que Deus tinha pedido. E eu costumo dizer, eu quero deixar essa frase para aqueles que estão nos assistindo, que o maior fracasso do homem é ter sucesso naquilo que Deus não aprovou. Quando vamos fazer alguma coisa, geralmente nós buscamos opiniões dos amigos, ou buscamos as nossas convicções, a nossa própria percepção, o nosso próprio discernimento. Mas o principal, às vezes, nos esquecemos, que é buscar o referendamento divino. Deus aprova isso que eu estou fazendo. E ao longo da Bíblia nós temos inúmeros exemplos de pessoas que buscaram satisfazer as suas ideias com suas próprias opiniões e terminaram com um fim, infelizmente, muito ruim. A situação de Caim foi tão ruim para ele, trouxe para ele um castigo tão grande, que ele mesmo confessa, ele diz, olha, o castigo é tão grande que eu não sei se poderei suportá-lo. O interessante é que Deus, na sua infinita misericórdia e no seu maravilhoso amor, fala para ele, não, eu vou colocar uma marca em você e ninguém vai lhe perseguir, você vai viver bem. Então aqui fica uma lição grande para a gente, né? Vamos fazer aquilo que Deus pede, mesmo que Ele não venha trazer a priori uma satisfação ao desejo ou aquilo que eu estou buscando pessoalmente. Bem, e interessante nós notarmos, e meu amigo e minha amiga que nos assiste, nesses dois exemplos fica muito claro que é na dependência de Deus que o ser humano encontra descanso. Aliás, quem sabe essa é a maior de todas as lições do Shabá da Semana da Criação. É na dependência de Deus que o ser humano encontra verdadeiro descanso. Pastor, uma coisa interessante aqui sobre Caim, a gente percebe que Caim ele tinha assim uma vida, a vida de Caim era uma vida turbulenta, a gente percebeu que foi um momento turbulento para Caim, e a lição trata justamente sobre essa ferida e, né, a questão da turbulência que vivemos nos dias de hoje. E a gente pode fazer uma pergunta, por que esse momento de Caim estava turbulento? Porque na verdade ele não estava, o pastor Clodoaldo colocou aqui uma expressão, né? Ele não queria andar por aquilo que Deus estava, o plano que Deus havia indicado. Então, pelo fato dele não ter andado no plano que Deus havia indicado, por isso que a vida dele estava turbulenta. E a pergunta é, qual era o plano que Deus havia indicado? O plano da graça divina.
Então aqui nós temos uma lição interessante, eu até anotei aqui, ó, uma vida turbulenta, fora do descanso da graça de Deus, resulta na mesma história de Caim. Tá? Então Deus ele deseja que nós, em meio a toda essa turbulência do dia a dia, Deus deseja que nós descansemos em sua graça. Acho que essa é uma lição interessante. Sem dúvida. E uma lição preciosa também dessa semana é que o descanso que Deus idealizou para nós, desde a criação, é o descanso que a gente poderia chamar de integral, né? O descanso completo, o descanso que envolve não apenas o revigoramento físico, mas sobretudo o revigoramento moral, espiritual, emocional, porque Deus nos fez para viver de forma integral. Era esse o sonho antes do pecado, e esse sonho se torna ainda mais evidente a sua necessidade depois do pecado. Porque depois do pecado, o esgotamento que não existia antes passa a existir. Esgotamento físico, esgotamento emocional, né, o esgotamento moral, e torna-se ainda mais importante entender a dimensão, a largueza, a profundidade do descanso que Deus idealizou para os seres humanos, né? Então, fica aí preciosas lições para nós na história de Baruque e na história de Caim. Vale a pena nos submetermos à dependência de Deus. É na dependência de Deus que nós encontramos descanso. Então, meu amigo e minha amiga, se você hoje está passando por um momento na sua vida em que por alguma razão você se sente cansado, esgotado ou esgotada, você se sente inquieto, e quando estudou a lição dessa semana, teve a impressão de que a lição foi escrita para você, assim como nós, você precisa de descanso. E o descanso você encontra em Jesus Cristo. O Cristo que estava lá no primeiro Shabat, esperando Adão e Eva, está hoje também esperando por você. Tome posse dessa bênção. Entre no descanso que é Cristo e usufrua das bênçãos da restauração. Que essa bênção lhe alcance e que você seja a cada dia mais e mais deleitoso na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós poderíamos aprender em resumo da lição dessa semana? Essa lição que tão relevante para os dias de hoje. Pastor Esinaldo, gostaria de lhe ouvir. Qual a mensagem que você deixaria sintetizando a lição dessa semana? Eu acredito que em meio à turbulência que nós vivemos nos dias de hoje, e é interessante quando a gente fala de turbulência, de problemas, de dificuldades, a gente percebe que não é algo que começou hoje. Isso, na verdade, começou desde quando o pecado entrou no mundo. E eu acredito, pastor, que o remédio, que a solução é a mesma. É uma solução milenar. Por mais que nós passemos por problemas, ou por mais que esses problemas estejam à nossa porta, como foi o caso de Baruque, né? O problema estava à porta ali de Jerusalém, a solução continua sendo a mesma. É o descanso em Deus, é a confiança em Deus, é o descanso que Deus proveu. E é interessante isso aqui. É importante a gente entender que esse descanso é Deus que provê, porque a humanidade, ao longo de toda essa história, ao longo da história, tentou prover o descanso. O ser humano ele tenta prover esse descanso através de coisas que o próprio ser humano inventa, que é o caso de Caim, o exemplo que nós tivemos de Caim aqui. Mas o único descanso que pode satisfazer o ser humano, que pode atendê-lo de uma forma geral, é o descanso provido por Deus. E esse descanso nós bem sabemos que é na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o próprio descanso, Amém. Ele é a própria paz, ele é o único caminho para isso. Amém. Pastor Clodoaldo, qual seria, na sua opinião, na sua leitura, um resumo da lição, o ponto-chave da lição dessa semana? Qual a mensagem você deixaria para aqueles que nos assistem? Pastor, nós contraímos um cansaço. Isso é muito comum em todas as sociedades mundiais. Eu tenho certeza que a pessoa que está nos ouvindo e assistindo conosco
tem alguém na família que sofre de estresse ou depressão, ou já passou por essa experiência amarga. E isso pelo consumo exacerbado de imagens, sons, conforme eu falei numa explanação anterior, de excesso de trabalho. E segundo o que a própria Bíblia apresenta e o que nós recapitulamos na lição, é preciso tirar os olhos de nós mesmos e colocar esses olhos sob os propósitos do Senhor. Só assim realmente nós poderemos descansar. Descansar de forma integral, principalmente o descanso psíquico, o descanso da mente, o descanso interior, que é o que tem trazido assim tantas tristezas para as famílias, para os pais, para os filhos, para esposos e esposas. Então é muito comum você encontrar pai ou mãe que não tem tempo para os seus filhos e filhos que hoje não têm tempo mais para os seus pais. E o intuito de Deus com essas orientações sobre descanso é exatamente impedir que isso aconteça. Então, em síntese, tiremos os olhos de nós mesmos e coloquemos nos propósitos do Senhor. Amém. Queria também deixar com você, meu amigo e minha amiga, lembrar você dois pontos muito importantes da lição dessa semana. Os pastores já mencionaram aqui, mas quero também deixar com você, frisar, recapitular esses dois pontos, talvez pontos importantíssimos da lição. Primeiro, fala aí o texto da senhora White, fala aí na parte de sexta-feira, trabalhar ativamente pela salvação dos perdidos, mas também dedicar tempo à meditação, oração e estudo da palavra de Deus. Equilíbrio. Equilíbrio entre duas coisas boas, entre duas realidades boas e necessárias na vida do cristão. A comunhão com Deus e o trabalho para Deus. Vivemos numa época que o trabalho para Deus, às vezes, também nos toma energia. Mas é o trabalho de Deus. Nós amamos a Deus e queremos trabalhar para Ele. É importante que continuemos trabalhando. Mas o que a senhora White vem orientando aqui é que tão importante quanto trabalhar para Deus é estar com Deus. É ter momentos de paz com Deus. Recarregar as nossas baterias na comunhão com Deus. E o segundo ponto que eu quero deixar com você foi mencionado aí, Marcos capítulo 6, verso 31, o conselho de Jesus. Venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Pastores, eu destaco aqui 4 pontos desse imperativo aqui. Essa frase está no imperativo, então não era uma escolha, né? Jesus deu uma ordem, eles tinham que descansar. E é interessante nessa ordem aqui, 4 pontos. Venham repousar. Então, a ordem foi o quê? Repousar. Segundo ponto, quanto? Repousar quanto? Repousar um pouco. Porque não é para repousar demais também, porque a obra tem pressa. O evangelho tem pressa. Terceiro ponto, como eles deviam repousar? À parte. Nós precisamos de um momento a sós, né? À parte, um lugar, né? E onde? Como tem que ser esse lugar à parte? Num lugar deserto, privacidade, silêncio. Né? Então, quantas coisas a gente aprende aqui. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você. Eu agradeço os pastores, Esinaldo, pastor Clodoaldo, por nos acompanhar nessa recapitulação. Muito obrigado. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe você também. Pastor Clodoaldo, pode nos despedir com uma palavra de oração? Você. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, pelos momentos que passamos aqui, recapitulando o estudo da lição. Com certeza foi uma mensagem que alcançou o coração de todos aqueles que nos ouviram, pois temos certeza que estamos vivendo em um mundo onde o trabalho tem excedido do razoável e em alguns momentos tem até tomado o tempo que deveria ser dedicado tão somente a Deus. Portanto, Pai querido, que esse estudo realmente venha operar transformação na vida de todas as pessoas que buscam te servir da melhor maneira possível. Que nós tenhamos a consciência de que o maior tempo investido em alguma coisa é o tempo que investimos na presença do Senhor.
Amém. É no nome de Jesus que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Até a próxima, então. Você é nosso convidado, nossa convidada para a próxima lição, que vai falar de o que a inquietação faz, o que a inquietação traz e, mais uma vez, nos lembrar o descanso em Cristo. Uma abençoada semana. Esse é o desejo da equipe do Salt Faama para você e a sua família.